Meu nome é Rodrigo Lozina e eu vou mostrar um pouquinho de informação para vocês nesse vídeo. Mais especificamente, vou falar sobre funções, arrays, percorrer um array chamando uma função, desde as formas mais simples de fazer isso até algumas formas um pouco mais sofisticadas. Com isso, eu quero mostrar desde o básico até um conteúdo um pouco mais avançado do que nós mostramos também em nossos cursos. Desde cursos gratuitos, nós temos um e-book gratuito, nós temos 2 cursos gratuitos que pegam o básico de lógica de informação e vou mostrar algumas coisas do que nós trabalhamos em conteúdos mais sofisticados. Depois vou aproveitar e fazer meu comercial aqui, falar dos cursos que nós vendemos e coisas do tipo, mas aqui realmente meu objetivo é ensinar um pouquinho de programação para vocês e falar e defender a metodologia que nós trabalhamos nos nossos cursos, que é ensinar programação na prática. Vejam, eu estou aqui no navegador Chrome. A ideia é você assistir esse vídeo e repetir o que eu estou fazendo aqui. Eu digito about, blank, enter. Não vai para nenhuma página, ele mostra uma página em branco. Essa é a ideia. Nessa página em branco, eu venho com o botão direito e clico em inspecionar. Então vocês também podem digitar about, blank, botão direito, inspecionar. A única diferença é que pode ter aparecido um pouco menor para vocês aqui, mas isso eu controlo com Ctrl mais e Ctrl menos. Vou apagar isso aqui. Vou colocar o Ctrl+, por quê? Porque para ficar grande para vocês assistirem no vídeo. E clico aqui no console. Pois bem, então, resumindo, about, blank, botão direito, inspecionar, clico em console. Eu estou aqui num console de JavaScript e aqui eu começo a programar. E vocês, de casa, assistindo, podem fazer about blank, botão direito, inspecionar, clique em console e repitam o que eu estou fazendo aqui. Vocês vão estar aprendendo programação na prática. Tá, mas o que significa como eu aprendo? Bom, aos poucos, nos nossos vídeos, nos nossos cursos, nós vamos trazendo os conceitos teóricos por trás de toda essa programação. É o inverso que muitas vezes ensino, em que ficam mostrando teorias, mais teorias e mais teorias, e na verdade você sente necessidade daquela prática que contextualiza toda aquela teoria. Mas se você pratica primeiro, a teoria fica fácil. É apenas conceitos teóricos daquilo que você está praticando. Então eu sempre digo, quer aprender a programar? Sente na frente do computador e comece a programar. Mas eu não sei nada. Assista esse vídeo, repita o que eu faço aqui nos nossos outros vídeos e você vai estar programando. Nós vamos aqui, por exemplo, criar uma função. Em JavaScript, que isso aqui é JavaScript, que eu escrever aqui é o JavaScript rodando no Chrome, eu digito function para criar uma função. A minha função vai se chamar exib e ela vai receber o que nós chamamos de um parâmetro ou argumento, número. Poderia receber 2, 3, 4. E poderia não ser número, poderia dizer num, ou poderia dizer palavra, ou poderia dizer par1, par2, par3, ou o que quer que fosse. Melhor é ser algo que faça sentido. Como eu vou passar um número aqui, eu estou passando esse número. Mas se é a temperatura, chame de temperatura. Eu botaria exibe temperatura. E aqui eu vou abrir a chave. Eu vou clicar agora, usar um Shift Enter. Por quê? Porque toda vez que eu executar, vocês vão ver isso quando começar a escrever. Toda vez que vocês digitam aqui no console e dão um Enter, ele executa o que vocês digitaram. Shift Enter para descer para uma nova linha sem executar. E aqui eu fechei a chave. Dentro dessa chave eu vou escrever a minha função exib. Ou seja, quando eu executar a função exib, que foi criada com esse function, cujo nome é exib, e que eu estou dizendo, entre parênteses, os parâmetros que ela recebe, quando eu executar essa função, e nós vamos ver como executar uma função, ele vai executar o que está entre as chaves, que é um comando do JavaScript, que é o alert. Eu vou dizer, por exemplo, alert, o número é, e aqui eu posso colocar mais número. Mas, quando vem uma string, isso no nosso curso nós trabalhamos bastante com isso. Quando vem uma string, esse operador mais, ele não soma, ele concatena. Ou seja, ele junta o número é com o número. Quando eu der Enter, ele vai fazer nada. Por que ele não fez nada? Porque ele apenas criou a função. Então, nós acabamos de criar uma função, a função exib. Agora eu posso chamar a função. Eu posso, por exemplo, fazer exib de 5. Então, o que estou fazendo? Eu estou chamando uma função chamada exib, essa aqui, function exib. Estou dizendo um parâmetro para ela, que é 5. Ele vai receber aqui no número, e ele vai executar aqui dentro, alert,
o número é 5. Eu posso fazer um exibe 10. O número é 10. É claro que eu poderia ter, em vez de uma função exibe, uma função, por exemplo, que exibe milhas. Aí você passa os quilômetros, ele faz uma operação lá dentro e exibe. As milhas para tantos quilômetros são tantas milhas. Eu posso fazer uma função que faz qualquer coisa. Por exemplo, agora, eu também posso criar uma outra coisa, ainda na programação, que é um array. Um array serve quando você tem vários elementos e você tem que trabalhar com eles. Por exemplo, eu posso ter uma lista de temperaturas que está vindo, sei lá, de um sensor ou de um banco de dados ou que alguém digitou. Eu posso pegar aquela lista de temperaturas que talvez venha em Celsius e eu quero exibir elas em Fahrenheit. Eu faço a operação de conversão para cada um deles. Então vamos dizer que eu tenho uma lista de números. Vamos chamar de lista. Eu vou criar o let cria, vou criar essa lista. E como é que eu crio não um conjunto, um array, uma série de elementos? Eu coloco entre colchetes separados por vírgula. Por exemplo, 1,3,5. Eu estou criando 3 números. Eu tenho o lista com o valor 1, 3 e 5. Se eu digito no console apenas aquela variável, por exemplo, a variável lista, ele já mostra o que é o lista. Ele mostra que tem 1, 3 e 5. Na verdade, que na posição 0, porque o array em JavaScript começa em 0, na posição 0 ele tem o valor 1, na posição 1 ele tem o valor 3, na posição 2 ele tem o valor 5. Muito bem, significa que eu posso acessar também o lista da posição 0, o lista da posição 1 e o lista da posição 2. Ah, mas está muito confuso? Não se preocupe, pegue e digite. E o mais importante, pratique. Enquanto você digita, você faça coisas diferentes. Crie a sua função exibe e diz: esta aqui é a minha função que exibe o número tal. Quando for fazer um array, bote outros números. Bote let, lista, igual a, e entre conchetes, outras coisas. Vá praticando até você se sentir seguro. Inclusive, o lista, além de ter cada um desses, ele tem também o lista.length. O que diz o list.length? Diz quantos elementos tem no meu array. No caso, 3. O 1, o 3 e o 5. Muito bem. Então, aqui estamos mostrando um código JavaScript, onde nós criamos uma função, a função exibe, que quando você chama ela com um número, ele exibe aquele número, e criamos um array que tem os números 1, 3 e 5. E aprendemos que este array eu posso acessar a posição 0, que vai dar o primeiro número, a posição 1, a posição 2, e o length, que diz quantos números são. Então, na verdade, se eu começar em 0, e for até menor do que esse length, eu passo por todos. 0, o 1, o 2. Chego no 3, não, acabou. Certo? Pois bem, tudo isso é ensinado nos cursos teóricos de lógica de programação, provavelmente depois de 3 semanas de curso, é ensinado nos nossos cursos, no nosso e-book. Ok, depois de vários exemplos no e-book, a gente vê variáveis, operadores, etc. Mas tudo na prática, como eu mostro aqui, e nos nossos cursos também. Eu vou mostrando na prática esses elementos. Vamos ainda ficar naquilo que é ensinado nos cursos de lógica de programação. São duas coisas, são duas formas de percorrer os arrays que são normalmente ensinadas em lógica de programação. O while e o for. Se você está tendo azar, está aprendendo português, deve ser o enquanto e nem sei qual é o nome do outro se existe. O ponto é, olha só, eu posso ter um while. Eu vou criar uma variável, let, e igual a 0. Por que 0? Porque esse i, ou esse índice, eu vou querer pegar um valor 0. Mas depois eu vou querer que passe para 1, e depois que passe para 2, e não passe para 3, porque chegando em 3, acabou. E aí eu tenho um código que é o while, enquanto i menor que lista.length. Olha só, pensa o que eu estou dizendo. Olha aqui, estou usando o shift para entrar dentro. Isso aqui nos parece com uma função, mais ou menos. Só que é um comando. Enquanto o i for menor que lista.length, eu quero que ele faça o que está aqui dentro. 1, 2, 3, infinitas vezes. Mas se o i
for igual ou maior que lista.length, ele não vai executar mais. Então, aqui eu vou ter uma coisa que é o i mais mais, certo? E antes disso, eu vou chamar exibe i. Ou exibe, não, exibe, se eu exibir i, eu vou exibir 0, 1 e 2. Vamos fazer isso primeiro? Exibe i. Eu vou simplesmente exibir 0, e i é menor que 3, exibe 0. E esse mais mais vai virar 1. Exibe 1, esse mais vai fazer o i virar 2. Exibe 2, esse mais vai fazer o i virar 3, e ele vai sair. Nós estamos exibindo o número é 0, o número é 1, o número é 2. Mas o que nós queremos? Nós queremos o nosso array lista, certo? Lista de 0 é 1, lista de 1 é 3 e lista de 2 é 5. Então, eu não quero exibir o i é o índice, eu quero exibir o lista de i. Então, simplesmente, eu coloco o meu i como 0, quero que comece em 0. Estou usando as setas para repetir o comando, só que aqui eu troco exibe lista de i. Então, observe, depois de ter criado a função, você pode vir aqui com todo cuidado, escrever while, enquanto o i, que vale 0, for menor do que 3, o lista.length, porque tem 3 elementos no meu array, eu vou exibir o lista de 0, de 1 e de 2. Se você fez tudo certo, vai aparecer o número é 1, o número é 3, o número é 5. E poderia ser N operações que você está fazendo na sua função em relação àquela variável que poderia ser um conjunto de dados, pode ser idades, pode ser salários, pode ser temperatura, quilômetros, o que quer que você esteja usando na sua função. Então, isso é ensinado nos cursos de lógica de programação. Nós aqui ensinamos o mesmo na prática. Seguindo adiante, o que ainda é visto nos cursos de lógica de programação, na maioria deles, é o for. O for serve para a mesma coisa que o while, só que serve para a mesma coisa que o while quando o while é usado especificamente para percorrer um array. Porque o while pode ser usado para várias coisas. Você pode fazer tudo até que o usuário digite x. O que o usuário digitou? Digitou 1, digitou 5, digitou 10, digitou x. Ah, então agora eu tenho que sair. Para outras coisas também. Mas pode ser usado o while para percorrer um array. Mas quando você usa o while para percorrer um array, tipicamente o que você faz é inicializar o índice do array, testar o tamanho do array e incrementar o índice do array. E aí o for é nada mais nada menos do que uma espécie de while para essas três coisas. Let igual a 0, quer dizer, estou inicializando o meu índice, ponto e vírgula, e menor que lista.length, ponto e vírgula, e mais mais. E aqui você tem o mesmo comando. Por que 10 entre 10 programadores preferem o for do que o while para percorrer um array? Porque você deixa tudo numa lista, uma linha só. Eu tentei fazer, como eu nunca uso para isso o while, 50 vezes eu estava fazendo, eu tenho que botar o i de novo como 0, senão ele sai com o i valendo 3, e se eu rodar de novo não vai funcionar. Aqui fica tudo na mesma linha, para percorrer um array, depois que você se acostuma a usar, isto é muito mais claro. For, inicializo meu array, o índice do array, testo até o limite do array, o índice, e faço ele incrementar. E aqui eu posso, por exemplo, exibe lista de i. E o que vem aqui? O número é 1, o número é 3, o número é 5. Bom, nós ensinamos isso na prática. Depois você pode começar a ver conosco o que é um comando de saída de dados. O exibe é uma função que está chamando o alert. O alert é um comando de saída de dados, está saindo dados do computador. O que é um comando de controle de fluxo? Porque a gente começa a ver que existe um fluxo de execução em linguagens procedurais. Uma coisa vai acontecendo depois da outra. E aí você tem comandos que desviam, por exemplo, o while faz esse comando se repetir várias vezes. Então, você está mudando o fluxo de execução. Aí a gente vem para todo esse papo teórico. Mas, primeiro, nós queremos que você pratique bastante. A segunda questão é importante, na nossa visão, que você pratique em linguagens reais. Porque essas linguagens estão continuamente evoluindo. E, inclusive, essa lógica de programação, esses comandos, essa estrutura, esses códigos, todos que nós usamos para resolver problemas, também continuamente evoluem. E muitas vezes
algumas faculdades, inclusive, ficam parados no tempo, ensinam linguagens de 20 anos atrás, ensinam Portugal, que é baseado em Pascal e Algol, que são linguagens de 20 anos atrás. Hoje em dia, quando você vai percorrer um array para chamar uma função, principalmente JavaScript, você não faz dessa maneira. Você faz assim. Qual é o array? O array é o lista. Ok, no array lista, eu quero para cada elemento chamar a função exib. Ok, para cada elemento, então tá, lista ponto for each, para cada elemento do lista, eu quero chamar a função exib. É isso que eu estou fazendo, né? Lista, para a minha lista, para cada elemento, e eu passo uma função. 1, 3, 5. Muito mais simples, certo? As linguagens vão continuamente evoluindo. Nos próximos vídeos vou mostrar outras evoluções disso também. Por exemplo, se eu tenho uma série de elementos no array e para alguns elementos eu quero chamar uma função, para outros eu quero chamar outros. Por exemplo, se o elemento, sei lá, ele é do tipo tal, chama a função 1. Mas se ele é do tipo tal, chama a função 2. Sabia que hoje no JavaScript não usariam um if. Vou fazer um if e testar se é esse ou aquele. Você já, por exemplo, coloca diretamente no array, para cada array, qual é a função que é para ser chamada aquele elemento. Existem formas mais avançadas de programar em JavaScript, em outras linguagens modernas. A lógica de informação vai evoluindo continuamente, porque cada vez nós temos mais instrumentos, mais recursos, mais ferramentas, mais comandos, mais lógicas para utilizarmos para construirmos um programa que soluciona um determinado problema, que realiza uma atividade. Por isso que eu defendo, primeiro, não ensinar na teoria, ensinar na prática a programação. Segundo, porque isso aqui os pais dizem, é muito difícil, eu não entendi. Não, mas você não precisa, num primeiro momento, entender. Isso aqui não vai cair numa prova. Isso aqui é para você praticar. O que você tem que fazer é repetir o que eu escrevi aqui 1, 2, 3, 4 vezes, mexer, mudar o nome da função, colocar mais elementos no array e ficar testando e vendo funcionar. Quando você estiver seguro que você consegue fazer isso várias vezes, você já consegue fazer sem ter que ficar olhando o meu vídeo, bom, aí você começa a tentar entender os conceitos por trás, etc. E aí você vai gradativamente ampliando o seu conhecimento de programação. E eu tenho uma grande restrição em relação a ensinar, por exemplo, em Portugal. Por quê? Porque não tem os recursos mais modernos. E por mais modernos, eu quero dizer os recursos que as linguagens foram incorporando nos últimos 15, 10, 5 anos. Nada disso se encontra em muitos cursos de lógica de programação. E são coisas importantes. E nos nossos encontros, vou aqui, então, encerrando, fazer o nosso breve comercial. O nosso breve comercial começa com o nosso comercial do que nós temos gratuito. Você vai ver, inclusive na descrição aqui, que nós temos um e-book gratuito que ensina esse básico de lógica de programação, funções, variáveis, tipos de dados, etc. Tudo usando JavaScript. Vai ver que junto com ele também tem 2 cursos no formato de videoaulas, para você também, um básico de lógica de programação, um de desafios, realmente mostra um comando, faz um desafio para você praticar aquele raciocínio lógico e praticar programação, praticar JavaScript. Isso tudo é gratuito, na descrição aqui nós temos. Nós também temos um pacote de cursos de introdução à programação. Com várias linguagens, você vê JavaScript, você vê PHP, você vê... Cada um é um curso básico de JavaScript, um curso básico de HTML, um curso básico da linguagem C, um curso básico de Python, Java, PHP, SQL para a parte de banco de dados. Nós temos um conjunto de cursos para dar uma introdução para você nessa área. E nós temos uma formação, pelo menos nós temos em 2024, se vocês estiverem vendo em 2025, 2026, 2027, eu não sei, mas em 2024, nós estamos, ao longo desse ano inteiro, nós vamos estar oferecendo uma formação que vai desde o básico, vai muito mais básico que isso aqui. As primeiras aulas é escrever, dar um alerte, escrever alerte, a primeira aula é uma coisa do tipo, olha, alerte, olá mundo, aprenda a fazer isso.
ele exibiu uma página Olá Mundo. E nós começamos desse básico, mas nós vamos para programação funcional, orientação a objetos, desenvolvimento em camadas, MVC, rotas, programação usando JavaScript, usando React, em Java, usando Spring MVC, consumindo dados de uma API, criando uma API no Java. E nesse pacote temos mais de 100 outros cursos que acompanham. Nós temos milhares de lições, milhares de horas de conteúdos e um acompanhamento todo para você ir passo a passo, se preparando do zero. Para quê? Para se tornar apto e se organizar e criar um portfólio, criar um LinkedIn, porque temos cursos desses também, para você se preparar para entrar no mercado profissional de desenvolvimento. Então, se você quer, do zero, conhecer um pouco mais de programação, tem o nosso e-book. E já ia dizendo, também não esqueça de se inscrever no nosso canal, assistir o nosso vídeo. Tem mais de 100 vídeos como esse de programação para você praticar. Então, se você quiser dar um primeiro passo, temos conteúdo gratuito. Se você quer realmente, eu quero entrar na área de programação, eu quero aprender lógica de programação, temos conteúdos extremamente acessíveis, um pacote de introdução à programação. E se você quer entrar no mercado profissional, nós temos em 2024, e certamente nos outros anos vamos ter também, mas em 2024 nós lançamos uma formação completa, do zero ao avançado, passando por frameworks, linguagens no front-end, no back-end, para você se tornar um desenvolvedor iniciante, júnior, mas um desenvolvedor full stack e buscar um espaço no mercado profissional. É isso, agradeço que tenham assistido até aqui. Se assistiu até aqui, então vocês podem curtir, se inscrever, marcar o sininho, botar algum comentário, que isso nos ajuda no canal. Fico muito grato e até a próxima.